com mais uma coluna Minha Opinião. Lembrando a você que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. Antes de começarmos o nosso papo de hoje, eu quero pedir a você que nos acompanha e que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, dê sugestões de temas, participe. Você é importante para o nosso canal e sua opinião também. O nosso canal tem mais 2 programas em sua grade. É o História Atual, que é um programa de entrevistas e que vai ao ar toda quarta-feira. E o Resenha do Cangaço, que é um programa quinzenal, onde nós conversamos sobre uma obra que retrata da temática do cangaço e áreas afins. E a nossa coluna dominical, Minha Opinião. E é com grande satisfação que a gente traz para vocês nossa opinião, nossos comentários e ficamos muito felizes. Nossa equipe tem percebido o número de pessoas que têm feito suas inscrições no canal e, mais do que isso, tem participado, tem deixado seus comentários, tem feito sugestões de temas. Isso é importante, isso fortalece o nosso trabalho. Bom, nós estamos há 5 meses das eleições em que nós decidiremos os rumos do país, além das nossas representações em Brasília e nos estados. Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. A palavra de ordem é derrotar Bolsonaro. As alianças, coligações, federações e tantas outras articulações estão indo de vento em polpa. Pré-candidatos e pré-candidatas com todo o gás percorrendo cidades e dialogando com lideranças locais, ouvindo a população, anotando as demandas e elaborando seus discursos. Isso é importante. Você tem que conhecer os problemas de sua cidade, os problemas das outras cidades e, claro, do país inteiro. Porque você é um pré-candidato, é uma pré-candidata a um cargo e, mais do que nunca, essas eleições vai estar em disputa 2 modelos antagônicos para o Brasil. E sua participação é fundamental, seja como pré-candidato ou pré-candidata, seja como eleitor, eleitora. Nós não podemos abrir mão do nosso direito de se candidatar e de votar. Esse é o momento de se discutir, de se debater, de se perguntar qual é o meu papel dentro da sociedade. Não resta dúvida que o maior desafio é derrotar Bolsonaro. Mas não custa nada perguntar. Aliás, outra vez eu já fiz essa pergunta em outros programas aqui. Outros programas que você pode assistir. Pode acessar lá o canal e ver outras temáticas que nós discutimos aqui. E o Centrão? Quem anterior a Bolsonaro governou sem o Centrão? Ora, quando um presidente ou uma presidenta não tem base parlamentar sólida, consistente, é o Congresso que ocupa o lugar de destaque no processo político. É ele quem dá as cartas. Foi assim com Dilma, no seu 2º mandato, Temer e agora Bolsonaro. Vejam só, num Congresso fragmentado como o nosso, não existe um partido que consiga administrar sozinho a demanda. É preciso dialogar. E quando esse diálogo não existe,
e também não existe esse partido que sozinho comande tudo, ocorre o que está ocorrendo. São nessas circunstâncias que surgem esses grupos, né, essas frentes suprapartidárias. É uma junção de políticos e partidos que terminam formando uma base sólida, uma maioria no Congresso e que termina impondo suas pautas. Pautas que nem sempre representam os interesses coletivos. Na maioria das vezes, o contrário, representam apenas interesses pessoais de grupos próximos. É isso que nós estamos vendo. O poder nas mãos do Centrão. O presidente perdeu todo o poder sobre o próprio governo porque está à mercê, está refém do Centrão. Esse é o Centrão. Esse é o Brasil que nós estamos vendo, assistindo atônitos o poder desse grupo. E não existirá governo forte. Não existirá uma democracia sólida, transparência nos investimentos, políticas públicas sérias, se não acabarmos com o poder que está nas mãos desse grupo. O poder do Centrão já existia. O Centrão vem desde a Constituinte. Mas não com tanta influência, com tanto poder que tem hoje e principalmente nos últimos 3 governos. Tanto Dilma, em seu segundo mandato, quanto Temer e Bolsonaro, eles foram incapazes de estabelecer uma relação sólida com o Congresso. E, quando você não tem essa relação sólida, não tem esse diálogo, não tem essa competência de dialogar com o Congresso, então as consequências são essas aí. Se fizermos uma retrospectiva dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e o primeiro mandato de Dilma, e as relações desses governos com o Congresso, nós iremos constatar que a agenda parlamentar era sempre em sintonia com o Palácio do Planalto, com o Executivo. Em outras palavras, o presidente ou a presidenta, ele conseguia ter um controle da agenda parlamentar e estabelecer um diálogo, né, com as lideranças no parlamento, coisa que você não viu no segundo mandato de Dilma, no governo Temer e muito menos no governo Bolsonaro. E essa falta de diálogo, essa falta de um controle, quando eu uso o termo controle aqui, não é que o executivo tenha que determinar a pauta, tenha que exercer um controle autoritário sobre o Congresso. Eu digo a pauta do executivo tem que estar muito clara e o executivo tem que saber exatamente o que quer dialogar com o Congresso. Não é interferir, é dialogar, né? Nada de autoritarismo de um poder sobre o outro. É o poder executivo ter sua agenda, ter o controle sobre sua agenda e saber como levar essa agenda para o parlamento. Então, isso é que eu chamo de controle de agenda parlamentar. Então, se não existe esse diálogo, se não existe essa harmonia respeitando os poderes, então gera essa balbúrdia que nós estamos vendo hoje com o Centrão controlando não só a pauta do Legislativo, mas também a própria pauta, a própria agenda do Executivo. Então, é preciso que cada um e cada uma olhe para as eleições de 2022 e não enxergue apenas que a principal demanda, o principal desafio é derrotar Bolsonaro. É preciso olhar para a configuração do Congresso Nacional, seja na Câmara Federal, seja no Senado, e perceber que é preciso mudar esse cenário. Então,
cada candidato, cada pré-candidato ou pré-candidata tem que acrescentar em seu discurso que não basta apenas derrotar Bolsonaro. É preciso impedir que esse centrão que está aí seja reeleito e continue chantageando e impondo sua pauta. Porque isso vai dificultar qualquer um ou qualquer uma que venha a vencer as eleições para presidente e, claro, desmontar essa estrutura que está montada aí por Bolsonaro. É claro que derrotando esse centrão não quer dizer que não possa surgir outro centrão. Por que eu digo isso? O próximo inquilino do Planalto, e eu espero que não continue o que está lá, irá precisar de base. Terá que governar com coalizão. E terá que ter uma agenda. Uma agenda do Executivo que chegue ao Parlamento e dialogue e que saiba exatamente qual é a agenda do governo. E isso não ocorre apenas nas mãos de um só partido. É por isso que a oposição está se movimentando e formando uma frente suprapartidária. Se nós olharmos, por exemplo, para a coligação PT-PSB, nós vamos ver que eles estão buscando apoio em outros partidos que não estão necessariamente alinhados ideologicamente a esses grupos de esquerda. Vários políticos desse centrão já demonstraram simpatia e até possibilidade de apoiar Lula-Alckmin já no primeiro turno. Oportunismo? Pode ser. Mas aí vai se rejeitar o apoio e o voto? Mas é preciso que nós, eleitores e eleitoras, saibamos quem é do centrão e que está se aproximando dessa chapa por oportunismo e quem é que está se aproximando porque quer um Brasil diferente. E, numa eventual vitória Lula-Alckmin, ter essa base parlamentar é fundamental. Não se pode governar sem base, com ou sem centrão. A questão necessariamente não é o que esse centrão é capaz de fazer. Porque esse que está aí, ele é capaz de tudo, inclusive de vender o Brasil, desde que o dinheiro da venda venha para o seu bolso. Esse centrão nós não queremos. Nós podemos até admitir um centrão, um novo centrão, mas que seja resultado de uma coalizão e que coloque em primeiro lugar os interesses do país, os interesses coletivos, interesses que venham a contribuir com o desenvolvimento do Brasil e reduzir drasticamente os problemas que nós enfrentamos. Dentre eles, a miséria que voltou a bater as portas das famílias brasileiras. Então, lembre-se, nós temos que derrotar Bolsonaro. Mas não é só Bolsonaro. Nós temos que derrotar todo político que desenvolve ou que está em Brasília apenas para defender os seus interesses pessoais ou de grupos próximos. Esses nós não podemos manter esse mandato em Brasília. Então, para encerrar, quero pedir a você mais uma vez que se inscreva no canal, que dê suas sugestões e dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.